Nossa, mas bom, eu quero saber de tudo, porque pelo que eu vi assim, você já surfou em várias ondas, pelo que você me fala, né? Oh. Já escreveu? Ela falou aqui mais cedo que escreveu um livro, mas você vai rolando lá no Instagram dela, tem pelo menos uns 3 lá. Tem uns que são de quadrinhos, tem outros que ela falou que é um pouquinho menor, mas tem também o mais recente também que é maior, que ela falou que já fez sucesso. Eu quero saber de cada detalhe, o que você puder falar pra gente. Você surfou em várias ondas, mas como que você chegou até onde você tá hoje? Como que você chegou até a cerâmica fria, até a resina? Me fala um pouquinho. Ah, desde criança eu sempre fui assim, multiartista. Eu sempre gostei de tudo relacionado à arte, mas eu levava mais como hobby mesmo. Eu nunca pensei que pudesse ser uma profissão, sabe? Tá. Eu cresci pensando que eu tinha que ter uma profissão séria É, e isso era hobby, era para eu fazer no meu tempo livre. Então eu não explorei isso profissionalmente. certo. Mas na pandemia eu fiquei sem trabalho, sem renda. Eu e a minha esposa, a gente tava morando juntas e as duas sem trabalho. Você trabalhava com o que E antes? antes eu era professora Ah, de quê? e de italiano. Você tá brincando? Que Sim. animal, Eu cara! dava aula de italiano principalmente para pessoas que queriam tirar o passaporte italiano, passar um tempo na Itália. Caraca! Que existe todo um mercado assim de passaporte italiano em São Paulo, Deixa eu te né? falar em off, você ainda dá aula particular disso? Sim, posso sim. Porque primeiro, eu sou o descendente de italiano mais Ah. mequetrefe que tem. Minha esposa, ela enche o saco pra eu aprender. E a minha esposa precisa aprender agora, porque pra tirar Para tirar a a cidadania, cidadania, ela precisa falar. precisa Então, eu dava fazer uma bastante. prova, né? Isso, tem que fazer uma prova do consulado. E eu dava aula para essas pessoas. Só que daí na pandemia fechou todos os aeroportos, lembra? Lembro. E aí nisso eu perdi todos os meus clientes. Porque todo mundo cortou os gastos, né? Sim, Porque a gente esse tava é Esse é um gasto super Sim. supérfluo, né? Aula de idioma. Aí eu fiquei assim, do nada, sem renda, num momento super difícil. Aí, tanto eu quanto a minha esposa Raquel somos artistas. E a gente pensou, vamos tentar vender nossas artes para levantar um dinheiro rápido, né? A gente fazia quadro, fazia tudo assim, de pintura, de artes visuais. Ela também faz. Ela Que também. legal. E aí a gente falou, bom, vamos tentar vender essas coisas então, enquanto a gente procura emprego, né? E aí que eu fiz o TikTok, para Tá. divulgar essas artes que a gente vendia. E eu nem trabalhava ainda com cerâmica fria essa época, era mais quadros mesmo, Pinturas e pintura. E aí acabou dando muito certo. E dessas pinturas, eu gostava de pintar praias. Eu tinha assim uma obsessão de praia, onda do mar. Aí eu cheguei nos tutoriais de resina, que Tá. faz com o soprador, O efeito para mar. fazer o efeito de mar. E eu achei aquilo muito legal. E aí eu comecei a testar, assim, Tá. primeiros passos. Isso foi lá por 2020, 2021, mas eu não tinha habilidade nenhuma. E aí eu descobri a cerâmica fria mais ou menos nessa época. Eu sempre quis fazer esculturas, assim. Eu piro em fazer umas coisas à mão, Tá. modelar, apertar. Mas essa época eu morava em apartamento, então não tinha onde trabalhar. A gente não podia ficar saindo também, né, para ir em outro Sim. lugar. Aí eu descobri a cerâmica fria. Eu pesquisei e descobri que existia uma cerâmica que você não precisa ir num ateliê, que ela seca ao ar livre, ao natural, ela não precisa de forno. E aí eu achei uma coisa mais acessível naquele momento, né? Para quem Tá. estava dentro de casa poder mexer com aquilo sem ser tóxico. E aí eu comecei a trabalhar com essa cerâmica fria, que é aquela que não precisa de forno. Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer também umas maquetes. E aí eu acabei conhecendo a resina por causa das maquetes, que eu comecei a viralizar no TikTok. Assim, o TikTok era febre essa época, né? Sim, Aí foi quando os estourou. meus vídeos chegavam em 2 milhões, 3 milhões de views, muito fácil. E aí o pessoal dos comentários começava a me pedir assim, ai, que legal, faz uma maquete da Ilha das Meninas Sereias. Faz coisas mais da ficção, assim, As né? encomendas já começaram... Começaram aí, nessa Tá. época. Pedia assim, ai, faz a Ilha do Jurassic Park. Porque eu fazia uns vídeos fazendo aquele efeito de mar. Tá. E as pessoas piravam, porque o vídeo é gostoso de assistir, Sim. né? E aí eu comecei a escutar as pessoas. Fui fazendo o que elas me pediam pra fazer. E aí eu pensei, talvez dê pra usar essa resina que eu tô aprendendo a mexer, talvez dê pra usar com a cerâmica fria também. E aí comecei a testar todos os tipos de materiais possíveis. E eu descobri que a resina impermeabilizava a cerâmica fria. E eu não achava tutorial disso em lugar nenhum. Não tinha ninguém ensinando como fazer isso.
Aí eu tive que ir na tentativa e erro, Vai assim. testando. Tenta, isso dá certo, isso não dá certo. Nesse meio tempo eu saí de São Paulo, fui morar no interior. E no interior, onde eu tô agora, eu tenho muito espaço. O meu ateliê é no quintal, né? Aí eu já podia experimentar mais coisas. Tá. E aí eu cheguei nesse produto que eu tenho hoje, que é a cerâmica fria resinada, que dá uma baita resistência para ela. Eu ainda faço maquetes, ainda faço umas pinturas, mas eu pirei mais na cerâmica fria mesmo. Entendi. E essa cerâmica... Mas pelo que eu entendi, a resina, você viu antes a resina. Isso, eu já mexia um conheceu pouco. a resina antes. Isso, antes da cerâmica. E aí você já fez os efeitos mar também. Isso, eu e tudo adorava mais. fazer aquelas legal. praias bem bonitas. E quanto à cerâmica fria, assim, porque assim, eu vejo que a gente tem vários tipos de massas, assim, para esse tipo. Por exemplo, tem a plastilina, que é uma massa de modelar que ela não endurece ali, né? Tem a oil clay, que é uma massa para escultores, assim, porque nela eu acho que você tem que esquentar para ela ficar um pouquinho mais mole, aí você trabalha e depois quando ela esfria, ela volta a ficar um pouquinho mais dura. Tem a polymer clay, que a gente falou agora há pouco, tem massa de EVA, tem biscuit, tem um monte de coisa. O que te chamou a atenção na cerâmica fria? Eu gosto dela porque dá pra lixar depois que ela seca. Tipo assim, modelei, ficou meio marcado de dedo, meio tortinho. Aí você ajuda. Mas eu consigo lixar, Tá. porque ela... você vai com lixadeira, né? Com lixadeira eu encosto nela, ela vira pó na hora, assim. Então eu consigo com a lixadeira ir modelando ela depois de seca. Eu Entendi. gostei bastante disso, que ela não fica dura pra caramba. Depois que ela tá seca, ela ainda é maleável. Tá. E eu gostei também por causa da praticidade, né? Ela demora uns 3 dias, assim, pra secar. Tem que ter paciência. Nisso, ela se parece um pouco com o biscuit. Que você modela e tem que esperar secar. Porque ela seca, ela tem água, né? Ela tem vai que esperar. secando. Então, num dia... Ela retrai também quando... Só um pouquinho, Tá. bem pouquinho. Então, assim, se tiver calor, às vezes em 1 ou 2 dias, num dia de verão, assim, 2 dias ela já tá sequinha, já pode lixar. Mas no inverno agora já demora um pouquinho mais, uns 4. Oi, eu sou o Bedu. E aí, você curtiu esse corte do Redilize Podcast? Então já deixa o like aqui, comenta o que você achou e compartilha agora mesmo nas suas redes sociais e com seus amigos e amigas.